Regimento Comum do Congresso Nacional. Capítulo 3. Das matérias legislativas. Seção 1. Da proposta de emenda à Constituição. Artigo 72. Ao artigo 84. Revogados. Artigo 85. Aprovada a proposta em segundo turno, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em sessão conjunta, solene, promulgarão a emenda à Constituição com o respectivo número de ordem. Parágrafo único. Revogado. Seção 2. Do projeto de lei de iniciativa do Presidente da República. Artigo 86. Ao artigo 88. Revogados. Seção 3. Do projeto de lei orçamentária. Artigo 89. A mensagem do Presidente da República encaminhando o projeto de lei orçamentária será recebida e lida em sessão conjunta, especialmente convocada para esse fim, a realizar-se dentro de 48 horas de sua entrega ao Presidente do Senado. Artigo 90. O projeto de lei orçamentária será apreciado por uma comissão mista que contará com a colaboração das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. O suplente só participará dos trabalhos da comissão mista na ausência ou impedimento de membro titular. Parágrafo 3º. A participação das comissões permanentes, no estudo da matéria orçamentária, obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. As comissões permanentes interessadas, uma vez constituída a comissão mista, deverão solicitar ao presidente desta lhe seja remetido o texto do projeto de lei orçamentária. Inciso 2. A comissão mista, ao encaminhar o projeto à solicitante, estabelecerá prazos e normas a serem obedecidos na elaboração de seu parecer, o qual deverá abranger, exclusivamente, as partes que versarem sobre a matéria de sua competência específica. Inciso 3. A comissão permanente emitirá parecer circunstanciado sobre o anexo que lhe for distribuído e elaborará estudo comparativo dos programas e dotações propostas com a prestação de contas do exercício anterior e, sempre que possível, com a execução da lei orçamentária em vigor. Inciso 4. O parecer da comissão permanente será encaminhado, pelo presidente da comissão mista, ao relator respectivo para que sirva como subsídio ao estudo da matéria. Inciso 5. O parecer do relator da comissão mista deverá fazer referência expressa ao ponto de vista expendido pela comissão permanente. Inciso 6. Por deliberação da maioria de seus membros, as comissões permanentes do Senado e da Câmara dos Deputados que tiverem competência coincidente poderão realizar reuniões conjuntas sob a direção alternada dos respectivos presidentes, podendo concluir pela apresentação de parecer único e... Inciso 7. Os pareceres das comissões permanentes que concluírem pela apresentação de emendas deverão ser encaminhados à comissão mista dentro do prazo estabelecido na Resolução nº 1, de 2001, CN. Parágrafo 4º. As deliberações da comissão mista iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da maioria dos representantes de uma das casas importará a rejeição da matéria. Parágrafo 5º. Na eleição do presidente e do vice-presidente da comissão, não se aplicam as disposições do parágrafo 4º. Artigo 91. Revogado. Artigo 92. Revogado. Artigo 93. O projeto será distribuído em avulsos eletrônicos nos 5 dias seguintes à sua leitura. Artigo 94. Ao artigo 98. Revogados. Artigo 99. As emendas pendentes de decisão do plenário serão discutidas e votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques. Artigo 100. Se a comissão, no prazo fixado, não apresentar o seu parecer, o presidente do Senado, feita a publicação das emendas, convocará sessão conjunta para apreciação da matéria, quando designará relator que proferirá parecer oral. Artigo 101. Revogado. Artigo 102. Na tramitação do projeto de lei orçamentária anual, além das disposições desta seção, serão aplicadas, no que couber, as normas estabelecidas neste regimento para os demais projetos de lei. Artigo 103. A tramitação de projetos de orçamento plurianual de investimentos aplicar-se-ão, no que couber, as normas previstas nesta seção. Seção 4. Do veto. Artigo 104. Revogado. Artigo 104-A.
O prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal será contado da protocolização do veto na presidência do Senado Federal. Artigo 105. Revogado. Artigo 106. Distribuídos os avulsos eletrônicos com o texto do projeto, com indicação das partes vetadas e sancionadas, os vetos serão incluídos em ordem do dia. Parágrafo 1º. A apreciação dos vetos ocorrerá em sessões do Congresso Nacional a serem convocadas para a terceira terça-feira de cada mês, impreterivelmente. Parágrafo 2º. Se por qualquer motivo não ocorrer a sessão referida no parágrafo 1º, será convocada a sessão conjunta para a terça-feira seguinte. Parágrafo 3º. Após o esgotamento do prazo constitucional, fica sobrestada a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional para qualquer outra deliberação, até a votação final do veto. Artigo 106-A. A discussão dos vetos constantes da pauta far-se-á em globo. Parágrafo 1º. Na discussão, conceder-se-á a palavra, por 5 minutos, aos oradores inscritos. Parágrafo 2º. Após a discussão por 4 senadores e 6 deputados, iniciar-se-á o processo de votação por cédula, podendo os líderes orientar suas bancadas por até 1 minuto. Artigo 106-B. A votação do veto será nominal e ocorrerá por meio de cédula com identificação do parlamentar, nos termos do artigo 46, da qual constarão todos os vetos incluídos na ordem do dia, agrupados por projeto. Artigo 106-C. Será considerado em obstrução em relação ao item da cédula que estiver em branco o parlamentar cujo líder nesse sentido houver se pronunciado, não sendo, nesse caso, sua presença computada para efeito de quórum. Artigo 106-D. Até o início da ordem do dia, poderá ser apresentado destaque de dispositivos individuais ou conexos para apreciação no painel eletrônico, a requerimento de líderes, que independerá de aprovação pelo plenário, observada a seguinte proporcionalidade. Inciso 1. Na Câmara dos Deputados. Alínea A. De 5 a 24 deputados, um destaque por cédula. Alínea B. De 25 a 49 deputados, 2 destaques por cédula. A linha C de 50 a 74 deputados, 3 destaques por cédula. A linha D 75 ou mais deputados, 4 destaques por cédula. Inciso 2. No Senado Federal. A linha A. De 3 a 5 senadores, 1 destaque por cédula. A linha B de 6 a 11 senadores, 2 destaques por cédula. A linha C de 12 a 17 senadores, 3 destaques por cédula. A linha D 18 ou mais senadores, 4 destaques por cédula. Parágrafo 1º. Quando a cédula contiver mais de 8 projetos de lei ou mais de 80 dispositivos, será admitido o quantitativo de destaques até o dobro do previsto. Parágrafo 2º. É inadmissível, para efeito do constante no caput, a sobreposição de lideranças, sendo admissível, contudo, a combinação. Parágrafo 3º. Para a votação no painel eletrônico de cada matéria vetada, haverá encaminhamento, por 5 minutos, de 2 senadores e de 2 deputados, preferencialmente de forma alternada entre favoráveis e contrários, cabível, em qualquer caso, a orientação prevista no parágrafo 2º do artigo 106-A. Artigo 107. Revogado. Artigo 108. Revogado. Seção 5. Dos Decretos-Leis. Artigo 109. Ao artigo 112. Revogados. Seção 6. Das impugnações do Tribunal de Contas. Artigo 113. Ao artigo 115. Revogados. Seção 7. Da Delegação Legislativa. Artigo 116. O Congresso Nacional poderá delegar poderes para elaboração legislativa ao Presidente da República. Artigo 117. Não poderão ser objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional e os da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal nem a legislação sobre. Inciso 1. Organização dos juízos e tribunais e as garantias da magistratura. Inciso 2. A nacionalidade, a cidadania, os direitos públicos e o direito eleitoral e. Inciso 3. O sistema monetário. Artigo 118. A delegação poderá ser solicitada pelo Presidente da República. Artigo 119.
A proposta será remetida ou apresentada ao presidente do Senado Federal, que convocará a sessão conjunta, a ser realizada dentro de 72 horas, para que o Congresso Nacional dela tome conhecimento. Parágrafo 1º. Na seção de que trata este artigo, distribuída a matéria em avulsos eletrônicos, será constituída a comissão mista para emitir parecer sobre a proposta. Parágrafo 2º. A comissão deverá concluir seu parecer pela apresentação de projeto de resolução que especificará o conteúdo da delegação, os termos para o seu exercício e fixará, também, prazo não superior a 45 dias para promulgação, publicação ou remessa do projeto elaborado, para apreciação pelo Congresso Nacional. Artigo 120. Publicado o parecer e distribuídos os avulsos eletrônicos, será convocada a sessão conjunta para dentro de 5 dias, destinada à discussão da matéria. Artigo 121. Encerrada a discussão, com emendas, a matéria voltará à comissão, que terá o prazo de 8 dias para sobre elas emitir parecer. Parágrafo único. Publicado o parecer e distribuídos os avulsos eletrônicos, será convocada a sessão conjunta para votação da matéria. Artigo 122. O projeto de resolução, uma vez aprovado, será promulgado dentro de 24 horas, feita comunicação ao Presidente da República, quando for o caso. Artigo 123. As leis delegadas, elaboradas pelo Presidente da República, irão à promulgação, salvo se a resolução do Congresso Nacional houver determinado a votação do projeto pelo plenário. Artigo 124. Dentro de 48 horas do recebimento do projeto elaborado pelo Presidente da República, a Presidência do Senado remeterá a matéria à comissão que tiver examinado a solicitação para, no prazo de 5 dias, emitir seu parecer sobre a conformidade ou não do projeto com o conteúdo da delegação. Artigo 125. O projeto elaborado pelo Presidente da República será votado em globo, admitindo-se a votação destacada de partes consideradas, pela comissão, em desacordo com o ato da delegação. Artigo 126. Revogado. Artigo 127. Não realizado, no prazo estipulado, qualquer dos atos referidos no artigo 119, parágrafo 2º, in fine, considerar-se-á insubsistente a delegação. Seção 8. Da Reforma do Regimento Comum. Artigo 128. O Regimento Comum poderá ser modificado por projeto de resolução de iniciativa. Inciso 1. Das mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e. Inciso 2. De, no mínimo, 100 subscritores, sendo 20 senadores e 80 deputados. Parágrafo 1º. O projeto será apresentado em sessão conjunta. Parágrafo 2º. No caso do inciso 1, 501 distribuído o projeto em avulsos eletrônicos, será convocada a sessão conjunta para dentro de 5 dias, destinada à sua discussão. Parágrafo 3º. No caso do inciso 2, recebido o projeto, será encaminhado às mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para emitirem parecer no prazo de 15 dias. Parágrafo 4º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo 3º, com ou sem parecer, será convocada a sessão conjunta, a realizar-se dentro de 5 dias, destinada à discussão do projeto. Artigo 129. Encerrada a discussão, com emendas de iniciativa de qualquer congressista, o projeto voltará às mesas do Senado e da Câmara para sobre elas se pronunciarem no prazo de 10 dias, fim do qual, com ou sem parecer, será convocada a sessão conjunta para votação da matéria. Artigo 130. As mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, se assim acordarem, poderão oferecer parecer único, tanto sobre o projeto quanto sobre as emendas. Título 5. Das questões de ordem. Artigo 131. Constituirá questão de ordem, suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 minutos, toda dúvida sobre a interpretação deste regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição. Parágrafo 1º. A questão de ordem deve ser objetiva, indicar o dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a caso concreto relacionado com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar tese de natureza doutrinária ou especulativa. Parágrafo 2º. Para contraditar a questão de ordem, será permitido, a um congressista, falar por prazo não excedente ao fixado neste artigo. Artigo 132. É irrecorrível a decisão da Presidência em questão de ordem, salvo se estiver relacionada com dispositivo constitucional. Parágrafo 1º. Apresentado o recurso, que não terá efeito suspensivo,
o presidente, ex officio ou por proposta do recorrente, deferida pelo plenário, remeterá a matéria à Comissão de Constituição e Justiça da Casa a que pertencer o recorrente. Parágrafo 2º. O parecer da comissão, aprovado pelo plenário, fixará a norma a ser observada pela mesa nas hipóteses idênticas. Artigo 133. Nenhum congressista poderá renovar, na mesma sessão, questão de ordem resolvida pela presidência. Título 6. Das disposições comuns sobre o processo legislativo. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 134. O projeto de lei, aprovado em uma das casas do Congresso Nacional, será enviado a outra casa, em autógrafos assinados pelo respectivo presidente. Parágrafo único. O projeto terá uma ementa e será acompanhado de cópia ou publicação de todos os documentos, votos e discursos que o instruíram em sua tramitação. Artigo 135. A retificação de incorreções de linguagem, feita pela Câmara Revisora, desde que não altere o sentido da proposição, não constitui emenda que exija sua volta à Câmara Iniciadora. Artigo 136. Emendado o projeto pela Câmara Revisora, esta o devolverá à Câmara Iniciadora, acompanhado das emendas, com cópia ou publicação dos documentos, votos e discursos que instruíram a sua tramitação. Artigo 137. Ao votar as emendas oferecidas pela Câmara Revisora, só é lícito à Câmara Iniciadora cindi-las quando se tratar de artigos, parágrafos e alíneas, desde que não modifique ou prejudique o sentido da emenda. Artigo 138. A qualquer senador ou deputado interessado na discussão e votação de emenda na Câmara Revisora é permitido participar dos trabalhos das comissões que sobre ela devam opinar, podendo discutir a matéria sem direito a voto. Artigo 139. Os projetos aprovados definitivamente serão enviados à sanção no prazo improrrogável de 10 dias. Artigo 139-A. O projeto de código em tramitação no Congresso Nacional há mais de 3 legislaturas será, antes de sua discussão final na Casa que o encaminhará à sanção, submetido a uma revisão para sua adequação às alterações constitucionais e legais promulgadas desde sua apresentação. Parágrafo 1º. O relator do projeto na Casa em que se finalizar sua tramitação no Congresso Nacional, antes de apresentar perante a comissão respectiva seu parecer, encaminhará ao presidente da Casa relatório apontando as alterações necessárias para atualizar o texto do projeto em face das alterações legais aprovadas durante o curso de sua tramitação. Parágrafo 2º. O relatório mencionado no parágrafo 1º será encaminhado pelo presidente a outra Casa do Congresso Nacional, que o submeterá à respectiva Comissão de Constituição e Justiça. Parágrafo 3º. A comissão, no prazo de 5 dias, oferecerá parecer sobre a matéria, que se limitará a verificar se as alterações propostas restringem-se a promover a necessária atualização, na forma do parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O parecer da comissão será apreciado em plenário no prazo de 5 dias, com preferência sobre as demais proposições, vedadas emendas ou modificações. Parágrafo 5º. Votado o parecer, será feita a devida comunicação à Casa em que se encontra o projeto de código, para o prosseguimento de sua tramitação regimental, incorporadas as alterações aprovadas. Artigo 140. Quando sobre a mesma matéria houver projeto em ambas as câmaras, terá prioridade, para discussão e votação, o que primeiro chegar à revisão. Capítulo 2. Das disposições sobre matérias com tramitação em prazo determinado. Artigo 141. Revogado. Capítulo 3. Dos projetos elaborados por comissão mista. Artigo 142. Os projetos elaborados por comissão mista serão encaminhados, alternadamente, ao Senado e à Câmara dos Deputados. Artigo 143. O projeto da comissão mista terá a seguinte tramitação na Câmara que dele conhecer inicialmente. Inciso 1. Recebido no expediente, será lido e publicado, devendo ser submetido à discussão, em primeiro turno, 5 dias depois. Inciso 2. A discussão, em primeiro turno, far-se-á, pelo menos, em 2 sessões consecutivas. Inciso 3. Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação, salvo se houver emendas, caso em que serão encaminhadas à comissão mista para, sobre elas, opinar. Inciso 4. Publicado o parecer sobre as emendas, será a matéria incluída em fase de votação, na ordem do dia da sessão que se realizar 48 horas depois. Inciso 5. Aprovado com emendas, voltará o projeto à comissão mista para elaborar a redação do vencido e. Inciso 6.
O projeto será incluído em ordem do dia, para discussão, em segundo turno, obedecido o interstício de 48 horas de sua aprovação, sem emendas, em primeiro turno, ou da publicação do parecer da comissão mista, com redação do vencido. Parágrafo 1º. A tramitação na Casa Revisora obedecerá ao disposto nos incisos 1 a 5 deste artigo. Parágrafo 2º. Voltando o projeto à Câmara Iniciadora, com emendas, será ele instruído com o parecer sobre elas proferido em sua tramitação naquela Casa. Título 7. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 144. Toda a publicação relativa às sessões conjuntas e aos trabalhos das comissões mistas será feita no Diário do Congresso Nacional ou em suas sessões. Artigo 145. Mediante solicitação da Presidência, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados designarão funcionários de suas secretarias para atender às comissões mistas e aos serviços auxiliares da mesa nas sessões conjuntas. Artigo 146. Durante as sessões conjuntas, as galerias serão franqueadas ao público, não se admitindo dos espectadores qualquer manifestação de apoio ou reprovação ao que ocorrer em plenário ou a prática de atos que possam perturbar os trabalhos. Artigo 147. O arquivo das sessões conjuntas ficará sob a guarda da Secretaria do Senado Federal. Parágrafo único. Os anais das sessões conjuntas serão publicados pela Mesa do Senado Federal. Artigo 148. Vigência expirada. Artigo 149. Vigência expirada. Artigo 150. As despesas com o funcionamento das sessões conjuntas, bem como das comissões mistas, serão atendidas pela dotação própria do Senado Federal, exceto no que se refere às despesas com pessoal, que serão custeadas pela casa respectiva. Artigo 151. Nos casos omissos neste regimento aplicar-se-ão as disposições do regimento do Senado e, se este ainda for omisso, as da Câmara dos Deputados. Artigo 152. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.